Top 3 hoje? Verstappen em primeiro, Hamilton em segundo, Norris em terceiro. Ontem nós tivemos mais um GP na terra do Sargento, dessa vez em Austin, no Texas, em mais um final de semana com a famosa corrida sprint. Só que se o sábado foi mais uma vez cansado, o domingo, que tinha tudo para ser ainda pior, foi recheado de surpresas. Agora, o que não é surpresa para ninguém é que eu vou estar aqui para salvar a sua segunda-feira com o nosso resumo ludibriado. E quem também tá prontinho para te salvar é o pessoal da Kaspersky. Se você clicar no link aqui embaixo e usar lá no carrinho o cupom LUDGERO com tudo maiúsculo, você vai poder proteger o seu dispositivo por um ano por menos de R$ 4 por mês. E aquele papo de que antivírus é pesado, vai atrapalhar a performance do seu PC, nada disso tem com a Kaspersky, porque eles sabem como é importante para você ter o máximo de proteção e também o máximo de desempenho. Então não perde tempo, tá? Clica no link aqui embaixo, usa o cupom LUDGERO, tudo maiúsculo, e aproveita a promoção para manter o seu dispositivo totalmente protegido, beleza? Já na sexta tivemos o quali com simplesmente a eliminação no Q1 de Hulk, os dois ônibus da Cometa e, surpreendentemente, também os dois carros da Aston Martin. E a parte da surpresa aí fica só por ter sido os dois carros, né? Porque o nosso querido Stroll, o mãozinha, já é figurinha carimbada. No Q2 foi a vez dos dois carros da Taurus Alpha, os dois carros da Alfa Romeo e o carro restante da Super Haas com o MC Kevin. Chegamos no Q3 e aqui, teoricamente, era só esperar o Peixoto fazer a volta mais rápida, né? E ele até começou bem, fazendo o esperado, só que o Leclerc veio logo depois e tomou a primeira posição, com o Lewis Hamilton também fazendo um tempo melhor e também ficando na frente do holandês. Na segunda tentativa, todo mundo estava baixando os seus tempos, com o Leclerc em primeiro, Lando Norris agora em segundo e Hamilton em terceiro. Só que aí o Peixonauta vem e por 5 milésimos de segundo reassume a primeira colocação, mas não por muito tempo, porque a volta dele seria deletada por limites de pista. Com isso, ele ficaria em sexto no grid para o domingo e a pole realmente ia ficar nas mãos do Leclerc. Mas você já sabe, né? Quando o Leclerc faz a pole... Chegamos no sábado para mais um quali, dessa vez para a corrida sprint do mesmo dia. Sargentão seguiu sendo eliminado de novo, além dos dois carros da Super Haas, Galochas e Yuri Tsunami. A surpresa foi Mãozinha ter abandonado seu grande amigo Q1, né? E aí no final do SQ2 não teve escapatória para Aston Martin, que segue sendo o refrigerante de 3 litros e ficando sem gás até o final, né? Com os dois carros eliminados. Além deles tivemos Ricardão, Ocão e Goiano Jô. Chegamos no SQ3 e, bom, não tinha como o Peixoto perder dois qualis, né? A galera até tentou e o top 4 ficou bem próximo, mas a pole da sprint ficou realmente com o holandês, que dessa vez não errou e precisou de só uma volta. Algumas horas depois e vamos para a corrida sprint. As luzes se apagam e Leclerc até tenta se enfiar pelo lado de dentro, só que o Peixoto tá esperto, corta 3 faixas, quase derruba um motoboy e acerta um táxi, mas consegue se defender e manter a posição. O Lewis Hamilton aproveita que o Leclerc sai mal nessa curva e faz a ultrapassagem para assumir a segunda posição. Ainda na largada, Comic Sainz acaba raspando no carro do Oscar Piastri, que tem a asa dianteira levemente danificada, mas o suficiente para o australiano perder desempenho ao longo da corrida e acabar sendo a principal vítima nas ultrapassagens ao longo da prova. Quem acaba se ferrando também é Jorge Russo, que na hora de ultrapassar o piloto da McLaren acaba saindo da pista e ainda fala no rádio que ele foi empurrado para fora. Ô Jorjão, a corrida é no Texas, irmão, não é em Hollywood não, rapaz. Por conta disso, o piloto da Mercedola leva 5 segundos de punição. A próxima grande vítima durante a sprint acabou sendo o Comic Sainz, que sabe lá Deus por quê, foi o único piloto na prova a usar o pneu macio.
Por conta disso, ele vai perdendo muito rendimento e os outros que estão atrás de médios começam a ultrapassar. Primeiro Lando Noia, que até demorou bastante para conseguir, depois Chico Pires e por fim Jorge Russo. Antes do final, ainda deu tempo do Mãozinha abandonar a corrida. E bom, não preciso te falar que foi mais uma vitória do Peixoto, né? Lewis Hamilton ficou em segundo e Charlinho Leclerc em terceiro. Agora sim vamos para a corrida principal no domingo. As luzes vermelhas se apagam e Charlinho Leclerc, pelo visto, apaga junto, porque Lando Noia larga muito melhor, vai por dentro e assume a liderança da prova já na primeira curva. Peixoto faz uma largada mais conservadora, chega aí lá fora da pista, dividindo a curva com Hamilton, mas ele tira o pé e geral segue na boa, ou pelo menos era isso que a gente imaginava, né? Porque o Piastri novamente se enroscou com alguém, dessa vez com o Esteban Ocon. A princípio a gente achou que não tinha rolado nada demais, só que algumas voltas depois os dois iriam abandonar por conta de danos desse incidente. Simplesmente foi a 6ª vez que Ocon não termina uma corrida esse ano. Para você ver, né? Até ele foi hexa antes de nós, muito duro. Ainda na volta 4, com o DRS já liberado, Lewis Hamilton vai para cima de Comic Science e consegue a ultrapassagem. Na volta seguinte é a vez do Peixoto também fazer o espanhol de vítima e subir para a 4ª posição na corrida. Mais uma volta e agora temos Lewis Hamilton ultrapassando de novo um outro carro do Pocotó, dessa vez de Charlinho Leclerc, que largou na pole, mas já estava em terceiro com apenas 6 voltas de corrida. Na volta 11 foi a vez de Leclerc ser vítima para o Peixoto, que finalmente chegava para a ultrapassagem. O piloto monegasco até tentou brigar, mas acabou não tendo sucesso e foi presa fácil para o carro da Red Bull. Algumas voltas depois, e o próprio Peixoto para nos boxes para trocar os pneus médios por outros médios, claramente já entregando que ele está indo para 2 paradas, né? Só que algumas voltas depois, tanto a McLaren quanto a Mercedola param os seus carros e colocam pneus duros. O Lewis Hamilton, inclusive, demora um pouco mais que a maioria e também tem uma parada ruim, saindo atrás do Peixoto na hora de voltar para a pista. A princípio, uma parada só parecia algo muito difícil, quase impossível. Ainda mais com o clima bem quente que estava na pista no dia da corrida, né? Só que naquele momento parecia que a McLaren e a Mercedola iam meter o louco, né? Depois que todos fizeram suas paradas, o Lando Noia estava liderando, só que o Peixoto, com os pneus mais macios que o inglês, ia tirando essa diferença a cada volta, até que na volta 28 ele chega para fazer a ultrapassagem, os dois ainda têm uma leve disputa, mas o holandês leva melhor e vai embora. Como parecia que a McLaren e a Mercedola estavam enxergando um cenário, uma chance de uma parada só, então teoricamente era só uma questão do Peixonauta ter que parar de novo, e aí o Lando Noia continuava na pista para voltar a ser o primeiro, né? Só que 7 voltas depois disso daí, o piloto do carro de cor de mamão já estava entrando nos boxes de novo para colocar pneus duros novamente. Claramente, a ideia de uma parada só não ia funcionar e serviu só para iludir a gente em casa por umas 20 voltas. Quem agradeceu, obviamente, foi a Red Bull, né, que só seguiu para as 2 paradas que já estavam planejadas e fez a parada do Peixoto logo na volta seguinte da do Lando Noia para garantir, né? Apesar da parada ruim, ele ainda volta na frente do inglês. Com mais algumas voltas, enquanto Lewis Hamilton ia para sua segunda parada e também abandonava essa estratégia diferenciada, Peixoto ia ultrapassando o Leclerc para reassumir a liderança da corrida. O piloto do Pocotó, inclusive, que acabou sendo deixado na pista para uma parada mesmo, apesar de todo mundo já ter visto que isso não tinha como funcionar. Isto é escuderia Pocotó, beleza? Com o Lewis Hamilton tendo optado pelos pneus médios novamente, ao contrário dos duros que o Lando Noia estava repetindo, né? E também com o melhor desempenho que o caminhão da Mercedola estava tendo nesse final de semana, Hamilton foi tirando a diferença até que na volta 49 ele chega para disputar com o piloto da McLaren a segunda posição. Eles disputam na primeira curva, mas o inglês da Mercedola leva melhor. Com poucas voltas para o final, Lewis Hamilton até consegue se aproveitar de um problema de freio que o Peixoto estava tendo no seu carro para ir tirando bastante a diferença, que era de 5 segundos. Contando inclusive também com a ajuda do próprio engenheiro do Peixoto, que 2 vezes chamou no rádio no meio da freada e deixou o holandês pé da vida.
Mas não adiantou nada, tá? E mais uma vez, para surpresa de 0 pessoas, o Peixoto venceu a prova. Lewis Hamilton até que tentou, né? E mesmo com a estratégia dando errado, ele conseguiu terminar em segundo e Lando Norris em terceiro, fechando o pódio. Mas será que foi isso mesmo? Seguinte, horas depois do final da corrida, e a FIA manda um comunicado dizendo que tanto o carro do Lewis Hamilton quanto do Charles Leclerc, que tinha terminado a corrida em sexto, tinha um desgaste maior que o permitido naquela prancha de madeira que fica embaixo do carro. Você já deve ter visto. Por conta disso, os dois estavam desclassificados da prova. Essa prancha, ela serve basicamente para evitar que as equipes abaixem demais os carros, né? E essa regra existe há quase 30 anos, praticamente. Basicamente, se ela estiver muito desgastada, é um sinal de que o carro estava mais baixo do que o permitido. Obviamente que essa pista toda ondulada foi o que ajudou para isso acontecer. Mas eles testaram os carros do Lando Norris e também do Peixoto e os dois estavam suaves. Então assim, ó, foi a Mercedola e a equipe do Pocotó que se lascaram mesmo. Mas ao mesmo tempo eles também deram sorte, porque vai saber se o Jorge Russo e o Comic Science também não estavam nesse risco aí, né? Porque eles não avaliaram o carro de todo mundo, não. De qualquer forma, Lando Norris acabou subindo para o P2 e Comic Science subindo para o P3. Ainda bem, tá? Que o Lewis Hamilton não venceu essa corrida, beleza? Imagina o cara ganha para logo depois tirarem a vitória dele por causa de uma prancha de madeira. Não consigo nem imaginar o que ia acontecer na internet, tá? Agora, quem já tinha se dado bem e acabou agradecendo ainda mais foi simplesmente Yuri Tsunami. O japinha desbocado finalmente tinha fugido do seu P11 de sempre e tinha terminado no P10, com direito à volta mais rápida da prova e tudo, beleza? Com essas duas desclassificações, ele subiu agora para P8, marcando 5 pontos, que para touros alfa é como se fosse uns 78 pontos, né? Agora, quem ficou feliz de verdade foi ele. Sargento Logan, sim! Ele tinha terminado exatamente em 12º e com isso ele virou o novo P10, marcando finalmente o seu primeiro ponto na categoria e justamente na corrida em casa. Coisa de doido, pô. Albon, que tinha terminado na frente dele no P11, também subiu para o top 10, marcando pontos, né? E quem também deve ter ficado super feliz foi Chico Pires, é claro, que ganhou mais 2 posições na tabela, além de ver Lewis Hamilton, que briga com ele pelo segundo lugar, não marcar nenhum ponto novamente. E se você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal, eu também vou ser um cara que vai ficar muito feliz, beleza? Essa semana a gente vai ter o GP do México com direito ao aniversário dessa pessoa que vos fala em pleno quali da corrida no sábado, tá ok? Então eu aguardo a sua presença lá na nossa live para comemorar comigo e também aguardo a sua presença no resumo aqui na semana que vem, tá bom? A gente se vê numa próxima, um abração, valeu e